Nós temos nesse mês, durante o mês de outubro, nós temos falado sobre os profetas, sobre os patriarcas, e agora à noite nós vamos continuar estudando um dos profetas, o profeta Eliseu. Pela manhã estudamos, conhecemos um pouco mais do profeta Elias, com o pastor Edmilson, e agora à noite nós vamos conhecer um pouco mais da história do profeta Eliseu. E eu coloquei uma chamada um pouco provocativa. O tema da mensagem diz: qual é o teu chamado? Qual é a tua vocação? Muitas vezes, quando nós falamos em chamado, nós pensamos que chamado é só para pastores, missionários, e nós nos excluímos. E eu gostaria de, na medida que nós vamos estudar um pouco esses textos sobre o profeta Eliseu, nós vamos desmistificar e perceber que todos nós somos chamados. Olhando para a história do profeta Eliseu, foi interessante que eu identifiquei várias coisas da minha história. Pensando sobre o chamado do profeta Eliseu, eu identifiquei muitas coisas, né, até um pouco ousado falar isso, né? Identifiquei com o profeta, mas principalmente com relação ao chamado dele. E aí quando eu fiquei avaliando e pensando no meu chamado. Na verdade eu me converti com 30 anos. E junto com a minha conversão veio o meu chamado. Com 30 anos, eu casei muito cedo, casei com 20 anos. Então, com 30 anos, eu já tinha uma carreira já estabelecida, já tinha família, esposa, filha. Eu já tinha uma história desenhada. Aí eu estava pensando, hoje tem algumas pessoas com 30 anos, né? Alguns jovens estão na casa do pai, tranquilos ainda, não estão nem pensando nessas preocupações da casamento, mas eu sou de uma outra geração, né? Eu já estou na casa dos 50, então é uma outra geração, e naquela época a gente começava mais cedo a nossa história. Então, quando eu me converti, veio junto com a conversão o meu chamado. E eu tinha uma carreira estabelecida já. Eu trabalhava no mercado financeiro, era bancário, já tinha crescido bastante na carreira e tinha meus alvos. Eu ia chegar à diretoria do banco. E eu trabalhava com afinco para que isso acontecesse. Isso já estava delineado dentro da minha cabeça e dentro daquilo que eu desenvolvia, da maneira como eu trabalhava. Mas quando eu fui alcançado pelo Evangelho, a história mudou. Porque quando me converti, Deus colocou essa questão de ser pastor no meu coração. E isso é um negócio meio doido, porque só realmente essa intimidade com Deus para a gente entender isso. Mas isso estava muito claro dentro da minha mente e do meu coração. Mas sabe qual é o grande desafio na tomada de uma decisão dessas? De uma mudança de vida? Porque quem tem família, a família está envolvida nessa decisão. Você não toma uma decisão dessas e tudo bem, agora eu vou para o ministério, eu vou deixar tudo que eu fiz até aqui e agora eu me dedico ao ministério. Não é tão simples assim. Mas quando há convicção, a gente tem que caminhar para que isso aconteça e para que Deus vá falando. Eu lembro muito bem quando eu tomei a decisão, quando Deus colocou no meu coração a decisão de deixar o trabalho no mercado financeiro. Veio com tanta clareza na minha mente, no meu coração, Deus deixou isso claro. Mas a minha esposa e a minha filha não tinham a mesma clareza. Mas como Deus não é Deus de confusão, quando Ele falou comigo, Ele também deixou claro que Ele falaria com elas. E essa era a minha oração. Senhor, eu preciso que o Senhor fale com elas. Eu não tenho problema de largar esses 20 e poucos anos daquilo que eu estou fazendo. Mas eu preciso que elas estejam na mesma sintonia, porque as implicações daquilo que nós vamos passar vai envolver toda a família. E foi muito interessante a maneira como Deus falou. E Deus falou comigo lá no meio de junho, julho, e Deus falou com elas em dezembro. E aí foi uma decisão em família, quando nós tomamos a decisão de deixar aquela organização e começar um novo desafio. E durante 8 anos, eu desenvolvi minha vocação com o Ministério Bivocacionado. Uma empresa que Deus colocou nas minhas mãos e o ministério. Parte do tempo na empresa, parte do tempo desenvolvendo o ministério, até que o ano passado, novamente uma nova decisão. Precisa agora ir para o tempo integral. E Senhor, eis-me aqui.
Vamos lá, mais um desafio. Não é fácil. A cada tomada de decisão. Mas o importante é que Deus vai confirmando cada passo. Deus vai nos mostrando aquilo que Ele quer e como nós devemos seguir nessa caminhada. Interessante pensarmos que tem algumas pessoas têm um chamado específico para o ministério pastoral, para o ministério ser missionário, missionária, para o ministério do serviço, do ministério da palavra. Mas nem todos, né? Nem todos foram chamados para serem pastores ou missionários. Mas todos foram chamados para desenvolver alguma profissão. E dentro dessa sua profissão, cumprir o seu chamado, a sua vocação, daquilo que Deus te incumbiu a fazer. Isso é muito importante a gente entender. Porque precisamos entender que independente da profissão que eu desenvolva, eu preciso cumprir a missão. Eu preciso cumprir a missão dentro daquela profissão que o Senhor me deu. É de fundamental importância reconhecer, quando somos alcançados pelo Evangelho, somos levados para uma nova perspectiva de vida. E passamos a viver novas experiências, passamos a entender que temos um lugar no reino de Deus e, principalmente, temos uma missão. E quando somos alcançados, Gálatas 2:20 fala muito forte, e essa tem que ser a entrega. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Aleluias! Essa tem que ser a nossa nova perspectiva de vida. A partir desse encontro com Cristo, já não vivo mais para mim, para as minhas coisas, para os meus projetos, para os meus sonhos. A partir desta decisão, eu preciso trilhar o caminho que Jesus colocou na minha frente. Eu preciso sonhar os sonhos dele. Eu preciso olhar para aquilo que ele espera da minha vida. Aquilo que ele quer fazer através da minha vida. Ao sermos alcançados pelo Senhor, precisamos direcionar a nossa vida para cumprirmos o chamado primordial. Aquele que está lá em Mateus 18, 28, de 18 a 20. Ser discípulo e fazer discípulos para a glória de Deus. Através da nossa profissão, através da atividade que exercemos. Isso tem que ficar muito claro na nossa vida. Porque senão nós vamos passar uma vida inteira. E depois vamos olhar para trás e dizer, e daí? O que eu fiz com ela? O que eu fiz da minha vida? Porque os dias estão passando. E eu acho interessante quando eu penso nisso, eu tinha um colega que começou uma carreira bancária comigo, no mesmo mês, no mesmo dia, entramos na organização e eu tinha um objetivo ali dentro. E eu fui crescendo, fui desenvolvendo a minha atividade, logo em seguida fui para a gerência e fui crescendo profissionalmente. E o meu colega ficou ali, a gente conversava com ele, ele falava assim, não, mas eu estou aqui por pouco tempo, não é o que eu quero fazer, não é o que eu gosto, não é isso para a minha vida. Tudo bem, então vai atrás do seu sonho, vai atrás daquilo que é o que você quer fazer. Mas sabe o que acontece com ele? Já se passaram mais de 30 anos e ele continua fazendo a mesma coisa. Ele continua fazendo a mesma função, aquela função que ele iniciou e que não era o que ele gostaria de fazer durante a sua vida. Gastou 30 anos da sua vida fazendo aquilo. Vai se aposentar fazendo aquilo. Uma frustração. É mais ou menos assim, você trabalha de vendedor, mas você acorda, vai para o seu trabalho, e o que você deveria fazer? Ter um sorriso nos lábios, atender as pessoas, né? Não é bom você chegar num ambiente, numa loja, vai comprar alguma coisa. Você quer ser recebido com uma pessoa que te mostre o produto. Vou lá comprar uma calça. Eu quero que a pessoa mostre as calças, tamanho e tal, com um sorriso nos lábios. Afinal de contas, ela está vendendo e você está comprando. Agora você chega lá, o vendedor está de mau humor, né? Está desgostoso da vida, está esperando dar horário para ir embora. Não está feliz, alguma coisa está errado. E assim nós temos que avaliar a nossa vida.
Por isso que eu te pergunto, qual é o teu chamado? Qual é a tua vocação? Você entendeu os dons e talentos que Deus colocou nas suas mãos? E está desenvolvendo eles? Se você fosse resumir a sua história hoje, a sua caminhada com Cristo, em que ponto que você está dessa história? Desde que você entregou a sua vida a Cristo, há uma alegria no seu coração? Há uma caminhada realmente que você entende, eu estou cumprindo o meu chamado, eu entendi para que o Senhor me chamou? Eu queria que nós olhássemos um pouquinho para a história do profeta Eliseu. O Senhor mandou ungir Eliseu como profeta e sucessor de Elias. E Elias foi aquele homem que Tiago diz assim, Elias era homem como nós, mas ele orou e durante 3 anos e meio não choveu em Israel. Tiago capítulo 5, verso 17. Ele era um homem como nós, mas ele era um profeta de Deus. E Eliseu foi substituir este profeta. 1 Reis capítulo 19, verso 15 e 16, fala um pouquinho sobre essa chamada da unção aqui de Eliseu. O Senhor lhe disse, volte pelo caminho, falando para Elias, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeu, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, para suceder a você como profeta. Olha só que coisa linda. Deus mandou Elias ungir o profeta Eliseu, aquele jovenzinho, para que ele fosse o substituto do profeta Elias. Eliseu no hebraico é Elishá. Deus é salvação, ou Deus sua salvação. Olha que nome forte. O profeta chamado por Deus tinha um papel singular, porque ele era o representante de Deus diante do povo. Era ele que trazia a mensagem de Deus para o povo. Era ele que falava ao povo em nome de Deus. E o profeta, se você olhar no Velho Testamento, o profeta falava a reis. E muitas vezes a mensagem do profeta era mensagem muito dura, porque ele trazia a verdade. Se o povo estava desviando do caminho, o profeta ia lá e dizia, olha, Deus está desagradando de vocês, porque vocês estão num caminho tortuoso. E muitos dos profetas foram mortos, porque realmente eles falavam e traziam uma mensagem de Deus. Se datarmos o ministério do profeta Eliseu, a partir do seu chamamento, esse ministério foi longo, desde os reinados de Acabe, Acasias, Jeorão, passando por Jeocás e até Joás. Um período mais ou menos de 50 anos de ministério. Um ministério longo, mas um ministério muito produtivo. Nós vamos ver alguns dos milagres que Deus fez através da vida de Eliseu. Eu diria, dava para fazer alguns filmes de Spielberg com os milagres que Eliseu promoveu, porque Eliseu obedeceu a Deus. Vai lá para 1 Reis 19, do verso 19 ao 21. Aqui nós temos o chamado de Eliseu. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e conduzindo a 12ª parelha. Segundo os estudiosos, 12 parelhas de boi, ele estava na 12ª. Então, Eliseu não era um pobre. Eliseu provavelmente era um filho de uma família bem abastada. Porque naquele período, as famílias mais pobres teriam uma parelha de bois. Ele tinha 12 parelhas de boi. Então é alguém que tinha uma condição social em destaque naquele período na sociedade. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou
o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Interessante olhar para essa chamada e perceber a obediência desse garoto, desse jovem profeta. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus e Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. E somos extremamente gratos a Ti, Deus, pelo privilégio que temos, ó Deus, de olharmos para a Tua palavra e vermos a ação do Senhor, os milagres do Senhor, a maneira como o Senhor falava e fala conosco, falava com o Teu povo e hoje fala conosco. E o desejo, Deus, nesta noite, é que o Senhor venha de encontro às nossas necessidades, falar ao nosso coração nessa noite, usando, Deus, essas ilustrações, esse texto, usando, Deus, a minha vida para falar ao Teu povo, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então Eliseu estava trabalhando, arando a terra com essa parelha de bois, e o Senhor o tinha escolhido para outra missão. Deus tinha algo a mais para ele, e mandou o profeta Elias chamá-lo, para treiná-lo, para capacitá-lo, para habilitá-lo, para fazer grandes coisas para Deus. Por que grandes coisas? Porque Elias era um grande profeta de Deus. E quando Deus manda chamar Eliseu, Eliseu continuaria fazendo grandes coisas para Deus. Por isso ele foi treinado por Elias. Eliseu entendeu na hora que vinha de Deus o chamado. Por isso despediu-se de seus pais. Fez uma festa para o povo e depois partiu para viver o seu chamado, a sua vocação. Quando há convicção daquilo que o Senhor quer de nós, não podemos hesitar. Quando há convicção daquilo que Deus quer de nós, não podemos hesitar, devemos obedecer. Mas, pastor, como eu posso entender quando Deus quer algo de mim especificamente? Como eu posso ter convicção de que Deus está falando comigo, de que Deus quer algo especificamente da minha vida? Através do desenvolvimento de uma íntima comunhão com Deus, através de uma vida de oração. Porque eu só posso conhecer alguém se eu desenvolver um relacionamento com Ele. Então eu só posso conhecer a Deus, só posso ouvir de Deus se eu me relacionar com Ele, se eu desenvolver intimidade com Deus, se eu tiver sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E por que isso é muito importante? Porque nós vivemos hoje num ambiente muito barulhento. Barulhento mesmo, não só de movimento de carros e pessoas. A gente não tem paz. A gente está doutrinado hoje para viver nesse ambiente. Se você chegar na sua casa e tiver tudo em silêncio, você vai logo lá, liga a TV. Liga a TV, porque a gente está, né, ou liga alguma música, né, tem, né, uns pastores aqui que eu amo que não podem viver sem música, né, gostam de estar, né, pastor Márcio, sempre conectado, ligado, ouvindo alguma música e tal. Então, é esse mundo barulhento, e a gente está adaptado com ele. Mas nós precisamos ouvir a voz de Deus. E sabe quem mais que não quer que você ouça a voz de Deus? O nosso inimigo. Claro que ele não quer. Ele quer gerar confusão. Ele quer gerar distorção na mensagem. Então nós precisamos estar em sintonia com o nosso Deus. Dessa maneira nós teremos convicção daquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Somente assim. Qual é o teu chamado, tua vocação? Vocação é um termo derivado do verbo latim, vocare, que significa chamar. É a inclinação, uma tendência ou habilidade que leva o indivíduo a exercer uma determinada carreira ou profissão. Desenvolver uma carreira ou uma profissão. Desenvolva o seu chamado, sua vocação com excelência. Faça aquilo que o Senhor te comissionou para fazer da melhor maneira, buscando os melhores resultados. Se você é um vendedor, faça o seu melhor.
Faça como que para o Senhor aquilo que você faz. Agora, sabe o que me assusta? Uma vez conversando com um irmão, eu perguntei, irmão, e você fala de Jesus lá no teu ambiente de trabalho? Ele falou, não, pastor, eu trabalho lá eu tenho que fazer o meu trabalho lá. Eu faço o meu trabalho, eu sou um profissional excelente. E eu concordo, precisa ser um profissional excelente mesmo. Por isso nós temos essa vocação, fazer o melhor daquilo que Deus nos comissionou a fazer. Mas, meu querido, as pessoas estão carecendo, as pessoas estão sedentas, as pessoas precisam ouvir a palavra, a verdade. E nós almoçamos com pessoas, nós tomamos café com as pessoas, nós nos relacionamos com as pessoas. Outro dia eu vi um testemunho de uma jovem senhora. Ela disse que chegou no trabalho e aquele dia assim azedo para ela, dia, né, bem complicado. E aí uma das funcionárias dela estava toda sorridente. E aquilo era comum, aquela funcionária sempre estava sorridente. Ela falou, e por que, já meio indignada, por que essa alegria aí? Por que você está toda sorridente? A moça respondeu, é o meu Deus. Seu Deus, é Jesus. Venha me falar um pouco desse Jesus. Eu quero ouvir um pouco dele, porque você está sempre sorridente, está sempre feliz. E ali abriu-se uma porta de oportunidade, e quando ela estava me dando testemunho, é porque ela já estava no seu início de caminhada com Jesus, e agora ela já entendia o que era aquela alegria. Porque aquela moça entendeu o seu chamado, entendeu a sua vocação. Ela estava numa empresa, ela estava trabalhando, desenvolvendo a sua atividade, mas ela tinha um propósito. Ela é discípulo, ela é uma discípula de Jesus. E quando somos discípulos, nós vamos falar o quê? Vamos falar de Jesus. Essa é a diferença quando nós entendemos para que nós somos chamados, para viver por Ele e para Ele. Colossenses 3:23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Isso fará toda a diferença na nossa vida e na vida daqueles que nos cercam. Quando entendemos a nossa vocação, seja para ser pastor, missionário, empresário, executivo, médico, professor, dentista, contador, assistente ou gerente, não importa o que eu faça, vamos fazê-lo com esse entendimento do nosso chamado primordial. Eu fui chamado para ser discípulo e para fazer discípulo. Pessoas que amam a Jesus vivem com esse senso de missão. E quando você está no centro da vontade de Deus, tudo para a tua vida, tudo que você desenvolve, quando você desenvolve essa tua vocação, cumprindo esse chamado primordial, isso lhe dará um senso de realização, de missão cumprida. Quando fazemos aquilo que amamos, quando estamos desenvolvendo algo que realmente é relevante, dá um senso de realização. Estou cumprindo a minha missão. Que privilégio viver com esse senso de missão. Que privilégio viver com essa alegria de que aquilo que eu faço, faço para Deus. Eliseu recebeu uma missão do Senhor, ele iria substituir o profeta Elias. Um homem de Deus, poderoso em palavras e ações, que não viu a morte. Você já imaginou? Substituir esse homem que foi levado aos céus por uma carruagem de fogo? Olha que cena mais maravilhosa que Eliseu presenciou. Elias foi levado aos céus por uma carruagem de fogo. E quando Elias foi levado aos céus, Eliseu pediu para herdar o espírito profético de Elias. É claro, estou andando com esse homem aí, eu quero a bênção, eu quero ser parecido com ele, eu quero aquilo que ele tem. Esse espírito que está nele, eu quero que ele esteja comigo. Porque se eu vou sucedê-lo, eu preciso dessa ação de Deus na minha vida também. Eliseu presenciou grandes coisas que o Senhor fez através da vida do profeta Elias. E creio que foi por isso que ele ousou pedir para herdar o espírito profético de Elias.
2 Reis, capítulo 2, versos 6 a 14, está ali esse acontecimento. Elias é levado aos céus, e Eliseu pediu para herdar o espírito profético de Elias. Meus amados, quando estamos cumprindo o nosso chamado, desenvolvendo a nossa vocação, veremos milagres de Deus na nossa vida, mas veremos milagres de Deus na vida dos outros. Quando entendemos que não vivemos simplesmente para nós, para o nosso umbigo, para as nossas necessidades, mas olhando para fora, percebendo a necessidade dos outros, é um senso, é uma alegria, é uma satisfação muito, muito grande. Que milagres o profeta Eliseu presenciou? Que milagres Deus fez através do profeta Eliseu? Um deles que eu queria destacar é o milagre do azeite. Tinha uma viúva, e o marido era um servo dos profetas. E esse servo morreu. E a viúva ficou com algumas dívidas aí, o profeta deixou algumas dívidas. E ela recorreu ao profeta e disse: profeta, meu marido morreu, o cobrador veio lá e já falou o seguinte: se eu não pagar, ele vai levar os meus filhos. E naquele período, naquela época, era assim: se você não tinha com que pagar suas dívidas, seus filhos virariam escravos do seu credor. E o profeta deu um recado para ela: você tem alguma coisa em casa? E ela disse: não, não tenho nada. Não, alguma coisa. Eu tenho lá uma botija com azeite. Ah, você tem alguma coisa. Aí eu fico pensando, muitas vezes nós falamos para Deus: mas eu não tenho nada, Senhor. Eu não tenho nada para oferecer. Fazemos como a viúva. Mas ela tinha. E o profeta disse: então vá, peça vasilha para todos os teus vizinhos, o máximo que você puder, e pegue essas vasilhas, e se feche na sua casa com seus filhos. E lá ela foi e deitou essa vasilha em cada vasilha, e foi enchendo, e foi enchendo, e foi multiplicando, e o azeite multiplicou em todas as vasilhas. E só parou quando acabou as vasilhas. E aí ela correu para o profeta: o que eu faço agora, profeta? Estou com aquelas vasilhas cheias de azeite. Vá, venda, pague a sua dívida, e com o que sobrar, você vive com seus filhos. Aleluias! Glória a Deus! Glórias a Deus! Sabe o que fiquei pensando nessa história? Muitas vezes, nós queremos sim os milagres de Deus, mas nós também não queremos fazer nada, ou nós não conseguimos perceber que nós temos algo para oferecer também, diante daquela necessidade. Muitas vezes nós queremos que Deus faça um milagre, mas nós não damos um passo em prol daquele milagre. Muitas vezes mal oramos para que o milagre aconteça. Temos uma necessidade e nos fechamos e achamos que as coisas têm que acontecer. Precisamos dar passos e dizer: Deus, o que eu tenho é isso. O que eu tenho é isso. Eu tenho a minha vontade, eu tenho a minha disposição. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Qual é a tua necessidade? O que você tem disponibilizado para o Senhor para que o teu milagre aconteça? O que você tem colocado na presença de Deus para que o teu milagre aconteça? Outro milagre que o profeta Eliseu realizou: a ressurreição do filho da sunamita. Quando Eliseu chegou à casa dela, lá estava um menino morto, estendido na cama, e ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Mais um milagre, milagre de ressurreição. Outro milagre, o milagre dos pães, multiplicação dos pães. Estava o profeta reunido com seus alunos, e tinha mais de 100 pessoas, e eles tinham 20 pães. E alguém perguntou: profeta, não dá para todo mundo? E o profeta disse: dá, vai se multiplicar mediante a palavra de Deus. E serviram a todos, e todos comeram, e ainda sobrou. E um outro que eu queria destacar: a cura do leproso Naamã. O leproso Naamã era um general do exército sírio, o exército inimigo de Israel. E esse exército, quando numa dessas batalhas com Israel, levaram uma menininha para a casa
lá para a Síria, e essa menina foi trabalhar na casa desse general. E esse general foi acometido de lepra. E ele, acometido de lepra, essa menininha falou para a sua senhora, esposa do general, ó, lá na minha terra tem um profeta que pode curar esse homem, que pode curar o meu senhor. E o general foi falar com o rei, e o rei disse, eu vou fazer uma carta e você vai lá, fala com o rei de Israel para que ele te cure. E quando o general foi lá, falou com o rei se desesperou. Quem sou eu para curar alguém? Quem sou eu? Mas nisso, o profeta Eliseu soube que tinha lá um general e que ele estava buscando a cura. E Eliseu mandou um recado para o rei, manda esse homem que ele venha falar comigo, porque eu posso curá-lo. E aí o general foi lá falar com Eliseu. E quando ele foi lá para falar com Eliseu, ele achava que Eliseu ia recebê-lo, ia impor as mãos, ia orar por ele e ele seria curado. Eliseu nem foi atendê-lo. Mandou um recado pelo seu servo e disse assim, vá lá e manda o profeta que vá se banhar 7 vezes lá no rio e ele será curado. Ah, o general ficou indignado. O general disse assim, quem é esse homem que nem vem me receber e manda um recado dizendo para eu ir nesse rio todo sujo lá e mergulhar 7 vezes? Lá na Síria tem rios mais limpos, por que ele não me mandou ir para lá? Mas aí os seus auxiliares falaram com ele, disse, não, se ele te pedisse algo maior, você não faria? Algo mais difícil, você não o faria? E ele disse, está certo, eu faria. Então, vá lá e mergulhe no rio Jordão e você vai ser curado. E ele foi lá e mergulhou 7 vezes. E ele saiu de lá curado. Curado. E aí eu fico olhando para essa passagem maravilhosa e digo, quantos ensino. Quantas vezes nós queremos ver o agir de Deus, mas do nosso jeito, no nosso tempo, da nossa maneira. E quando isso não acontece, começamos a murmurar, fazemos como o general, reclamar. As coisas não acontecem. Deus não responde às nossas orações. Queremos fazer as coisas do nosso jeito. Mas quando vamos a Deus, precisamos entender que precisa ser do jeito dele. Se queremos ver milagres de Deus, precisamos ver e ouvir e esperar a ação de Deus. Sabe por quê? Porque do nosso jeito nós estamos fazendo a vida toda. A vida toda. Nós precisamos nos sujeitar a Deus. Porque o melhor jeito é nos achegarmos humildemente ao nosso Deus e Ele responderá no tempo oportuno. Deus nos responderá no tempo oportuno. O que nós precisamos é nos humilhar diante de Deus, diante da poderosa mão de Deus. E Ele agirá. E uma outra passagem que eu acho muito maravilhosa também, Deus abriu os olhos do seu servo, do servo de Eliseu. Essa passagem, o rei da Síria estava em guerra contra Israel, e cada estratégia que o rei da Síria criava, o rei de Israel ia lá e colocava o exército naquela região, e aí não dava certo, e o rei da Síria não conseguia vencer aquelas batalhas, e ele já estava indignado, porque deve ter um traidor aqui do nosso grupo de liderança. Algum dos generais, alguém aqui está nos traindo. E ele mandou chamar todos os seus comandantes, seus generais, e falou, quem que está me traindo? Porque toda vez que eu vou numa missão, Israel se defende e a gente não tem sucesso. Aqueles homens falaram, não rei, ninguém aqui está te traindo. O que está acontecendo é que em Israel tem um profeta chamado Eliseu. E até os pensamentos do rei, lá no seu íntimo do seu quarto, esse profeta conhece. Ele sabe. Ah, o rei ficou indignado. Disse, então eu quero saber onde está esse homem. Vamos prender esse homem. Quero que vocês... E enviou o exército para descobrir onde ele estava. E quando descobriu, mandou o pessoal dele buscar. Mandou lá guardas armados até os dentes para que fossem buscar o profeta, porque ele tinha que eliminar esse inimigo.
Esse homem estava atrapalhando as investidas dele contra Israel. E aqui o que acontece de interessante. Pela manhã, quando o servo do profeta se levantou bem cedo e viu aquela multidão de cavalos e carros de guerra, viu que haviam cercado toda a cidade. Ah, exclamou ele, meu senhor, o que faremos? O menino estava desesperado. O profeta respondeu, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Olha só que fé, olha que atitude de fé. E Eliseu orou assim, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Você já imaginou a cena? Você já imaginou a cena? Que coisa mais linda. Esse jovenzinho abrindo os olhos e vendo aquela multidão de cavalos, carros e cavalos de fogo ao redor das colinas. O Senhor abre os olhos desse moço. Ele ainda é muito novinho. Ele não confia, ele ainda não aprendeu a confiar, não sabe quem é o Senhor. Ele não conhece o seu poder. Algumas vezes também precisamos fazer essa oração, pois nos limitamos e limitamos a Deus diante das necessidades, diante das lutas, diante dos gigantes que nos afrontam. Não conseguimos enxergar a ação e o cuidado de Deus. Olhamos e vemos só o inimigo, só um monte de problemas, só um monte de dificuldades, e não conseguimos perceber o Deus Todo-Poderoso, o Deus que cuida de cada necessidade, de cada detalhe da nossa vida. Precisamos fazer essa oração. Deus, abre os nossos olhos, nos deixe ver o sobrenatural, enxergar aquilo que aos olhos naturais eu não consigo, mas aos olhos da fé eu posso ver. Abre os meus olhos. Esse é o seu Deus? O mesmo Deus do profeta Eliseu? Que se for necessário, ele manda um exército em seu favor, abre o mar se for preciso para você passar em seco. Esse é o Deus que criou os céus e a terra e tudo que nele existe. Esse é o seu Deus? Esse é o Senhor da sua história, da sua vida? O profeta Eliseu estava tranquilo porque confiava em Deus, pois conhecia ao Senhor com intimidade, tinha relacionamento, tinha intimidade com o Senhor. Ele tinha entendido o seu chamado e vivia para cumprir esse chamado, essa missão. E você, está tranquilo em relação aos seus desafios? Sabe quem está lutando por você? Ou sua fé está abalada? Você acha que é você que tem que encontrar uma solução? Você acha que o teu problema é muito grande? Você acha que ele é um gigante, que você não dá conta? Eu também acho que os meus problemas são grandes, são gigantes, se eu olhar com os olhos naturais. É por isso que eu preciso olhar através de Jesus. Eu preciso olhar através da fé. Eu preciso olhar com os olhos de Deus. Eu preciso olhar como esse servo do profeta. E para isso eu preciso que Deus abra os nossos olhos, que Deus abra os meus olhos espirituais, para que eu veja além. Eu não vejo hoje, porque quando eu olho para o hoje, quando eu olho para a situação, eu vejo a dificuldade, eu vejo o problema, eu vejo a luta. Mas eu preciso ver o que Deus está vendo. Deus está vendo lá na frente a restauração, Deus está vendo a cura, Deus está vendo a transformação. Isso só posso ver em Deus, com os olhos da fé. Quando confiamos nossa vida integralmente nas mãos dele, recebemos a paz que excede todo entendimento.
A paz que guarda o nosso coração e a nossa mente, queridos. Essa é a paz que está permeando o seu coração. Essa é a paz que está no seu coração neste momento. É isso que Jesus quer nos dar hoje. Essa paz. E essa é a característica dos verdadeiros discípulos do Senhor. Eles entendem o que Deus está fazendo e a maneira de Deus trabalhar. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Qual é o teu chamado? Qual é a tua vocação? O profeta Eliseu é um grande exemplo de pessoa que entendeu o seu chamado e a sua vocação e cumpriu fielmente sua missão, fazendo grandes coisas para Deus, porque o conheceu intimamente, porque se sujeitou totalmente a Deus e viveu para fazer a sua vontade. Quais os seus desafios? Quais são os seus desafios? Eliseu precisou confiar em Deus e depender de Deus, porque os seus desafios eram grandes. E ele entendia que a capacidade não estava nele, mas no Senhor. Ao purificar as águas e salvar uma cidade, ele precisou do Senhor. Para multiplicar o azeite, para multiplicar os pães, para curar o leproso Naamã, para ressuscitar o filho da Sulamita. Esses são alguns exemplos de milagres que esse profeta realizou. Qual é o teu milagre? Qual é o teu desafio? O que Deus falou ao teu coração durante esse tempo aqui? Feche seus olhos. Eu queria que você falasse com o Senhor, que você olhasse para tudo aquilo que Deus tem feito na sua história. Você tem uma história, e eu não tenho dúvidas de que Deus tem agido na tua história. Deus tem feito milagres. Quando eu olho para a minha história, eu vejo muitos milagres de Deus. E é sempre assim com seus filhos. Deus é um Deus de milagres. Qual é o teu desafio? O profeta Eliseu entendeu e obedeceu ao seu chamado e cumpriu a sua missão. Qual a tua resposta para o Senhor? Cumprir a sua missão através daquilo que Ele te vocacionou, daquilo que Ele te comissionou. Qual é o teu milagre? O que você precisa que Deus te responda nessa noite? O que você está colocando para o Senhor? Você tem gratidão no seu coração? A primeira coisa é ser grato, é expressar a gratidão de tudo aquilo que Ele já tem feito. E depois é dizer: Deus, o Senhor é Deus dos céus. O Senhor é Senhor da história, da minha história. E o Senhor sabe pelo que eu estou passando. O Senhor conhece as minhas lutas. O Senhor conhece, o Senhor me vê quando eu estou lá no meu quarto, chorando, clamando. Deus está vendo, querido. Deus está vendo. Qual é o teu desafio? Eu gostaria que você viesse à frente. Nós vamos começar a cantar. E eu queria que você viesse para que nós orássemos, que nós colocássemos para o Senhor aquilo que está te incomodando, aquilo que você tem enfrentado. Qual é a tua luta? O que você precisa colocar nas mãos de Deus? E Deus, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Não é o pastor, não é a pessoa que está aqui na frente. É você e Deus. É o primeiro passo para dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu estou cansado, a luta tem sido difícil, mas eu confio. Eu quero continuar confiando. Eu quero hoje uma porção, como Eliseu, uma porção dobrada de fé, Senhor. Eu quero crer no milagre. Eu quero crer que o Senhor vai realizar grandes coisas ainda. Vamos ficar em pé enquanto a gente adora. Vem à frente para que nós possamos orar.
força, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abalará. Que grande amor em Cristo há, sem medo posso caminhar. Consolador, completa-me, em seu amor me apegarei. Só em Jesus eu encontrei homem divino, Salvador, presente, doce de amor, foi rejeitado pelos seus. Naquela cruz se padeceu, justiça ele satisfez. Não sofro mais condenação, por sua morte viver. Qual é a tua luta? O que você precisa colocar no altar de Deus nessa hora? Vem à frente, vamos orar. Nós dependemos de Deus e é nele que nós encontramos a capacitação, a força e a ação. É nele que nós buscamos o fortalecimento e é para ele, é nele. Não é nas pessoas, mas é nele. Por isso nós vamos adorar, nós vamos agora clamar a ele. Feche seus olhos agora e vamos clamar. Bondoso Deus e Pai, eis aqui o teu povo, Senhor. E o teu povo dizendo: Senhor, nós precisamos ver os milagres, Pai. Nós precisamos ver os milagres como vimos ali e ouvimos, ó Pai, aquilo que o Senhor fez através de Elias, Pai. Nós queremos continuar a crer, Deus, nesse Deus do impossível que é o Senhor, nesse Deus que vai à frente, que se for preciso, Pai, envia uma carruagem com cavalos de fogo, Deus, para proteger os seus filhos. Esse Deus que, se for necessário, abre o mar para que o teu povo passe em seco, Senhor. Pai, aumenta a nossa fé, Pai. Senhor, nos ajude, Pai. Ajude cada um dos teus filhinhos e filhinhas que estão aqui, Deus. O Senhor conhece as suas lutas, as suas necessidades, aquilo que está no coração de cada um deles, Senhor. Aquilo que eles têm enfrentado, Pai. Renova as suas forças, Pai. Renova as suas forças para que continue crendo, Pai, nesse Deus do impossível, Pai. E aquelas causas, aquelas situações que só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode mudar, Pai. Que agora o Senhor receba a oração do teu povo, Pai. Que o Senhor receba e que a resposta venha no tempo devido, o quanto mais rápido, Deus, para que possamos cada dia continuar confiando, Pai. Continuarmos, ó Deus, nesta jornada, com esta segurança que só o Senhor pode nos dar, Pai. Deus, renova a mente e o coração de cada um dos teus filhos que aqui está, Deus. Que reconhece, Deus, que precisa, que não é na nossa força, não é na nossa capacidade, não é naquilo que nós temos para oferecer, mas é somente no Senhor, e o Senhor apenas é que pode, Senhor, trazer a vitória a cada uma das nossas lutas, Pai. Por isso entregamos agora nas tuas mãos, no teu altar, aos pés da cruz, Pai, tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo, Senhor, que nos consome, aquilo que tem machucado o nosso coração, Pai. Entregamos no teu altar e crendo, Deus, que o Senhor fará, porque o Senhor é Deus e o Senhor não falha. Aleluias, aleluias, Pai. Em nome de Jesus, amém.